Acabei de assistir a coletiva, né, a apresentação oficial do Douglas Costa no Grêmio, e uma resposta dele me chamou muita atenção. Uma em particular, assim, eu vou fazer um destaque aqui especial a ela. Mas antes um parênteses aqui, né, sobre as perguntas de forma geral, assim, eu acho que tem uma coisa que eu observo, é que os jornalistas, em algumas perguntas, eles parecem que esquecer de que rola um media training ali, né, que forte, pesado ali, ainda mais com um cara experiente como o Douglas Costa, já rodado, né, os caras não vão cair em qualquer casquinha de banana. Tem umas perguntas que eles fazem, cara, que eu não sei se é ingenuidade ou se é uma ousadia até de tipo de querer arrancar uma matéria dali, sabe? Tipo, por exemplo, como é que tu avalia os teus colegas, o nível do elenco do Grêmio? Cara, o que vocês querem que ele responda disso? Né? É o que eu digo, algumas perguntas são boas, seriam boas, se fosse em off. Se tu encontra o Douglas Costa num boteco, num bar, se tu tá fazendo um churrasco com ele sem câmera. Seria uma pergunta interessante essa. Cara, qual é a tua análise aí do plantel, aí até onde dá pra chegar com esse time? Talvez ele fosse sincerão ali, desse ali o diagnóstico certeiro dele e fosse interessante ouvir essa opinião dele. Cara, 70% das perguntas são nesse nível. Que é óbvio que ele vai responder uma coisa política, dar uma volta, fazer uma costura. Cara, e o Renato é nego velho como poucos, assim, né? Escaldado. Pro Renato, os caras faziam perguntas às vezes que, assim, eu podia desligar o rádio e eu responder. Não, eu podia assim, ó, anotar a resposta que eu acho, depois dar o play de novo e ver se não bate. E bateria. Quase sempre. Porque assim, o cara tava formulando a pergunta, eu já sabia que o Renato ia responder. Porque ali não necessariamente tu ia extrair uma opinião do cara, tu ia extrair o que ele pode te dizer ali, sabe? Para não se expor, para não gerar polêmica, para não expor terceiros, né? Então eu acho que isso assim me surpreende um pouco nessas coletivas de modo geral, né? As pessoas às vezes falam, boleiro responde tudo igual, a respostinha de jogador é sempre a mesma. Cara, será que não é o problema, o problema não está nas perguntas? Quem sabe vamos mudar essas perguntas, vamos aprofundar essas perguntas e aí as respostas podem ser diferentes, né? Mas tem que ter uma criatividade para fazer uma pergunta interessante dentro de algo que o cara de fato responda e não algo que ele fique fugindo e se resguardando. Esse é o desafio, não é tão simples. Não estou dizendo, é uma barbada, é só chegar lá e fazer, não. Talvez tenha que estudar a pergunta que tu vai fazer, talvez tenha que perder ali uns 5 minutos pensando. Esse é o ponto, eu não sei se acontece de forma geral. Mas daí assim, ou como eu disse, né? Ou uma ingenuidade, ou é uma ousadia de tentar achar que ele vai. Porque nem todo mundo é o Marinho, né? Nem todo mundo tem uns caras que realmente dão manchete. Tu pergunta, e aí Marinho, como é que é teus colegas aí, o elenco? Ele vai dizer, meia boca, eu acho que dá pra brigar pra ser oitavo. Aqui bom mesmo só tem eu e mais dois. É capaz de o Marinho falar uma merda dessa, né? Mas esse cara é exceção completa, né? Via de regra, ninguém vai se expor ou expor terceiros dessa forma. Fechado esse grande parênteses, a pergunta que eu quero destacar aqui, a resposta, melhor dizendo, que eu quero destacar do Douglas Costa, cara, foi uma que fizeram a ele sobre o que de fato ele perdeu, né? O que exatamente ele estava abrindo mão, do que ele estava abrindo mão para poder vir jogar no Grêmio, né? Como era o sonho dele. Cara, essa era potencialmente uma outra perguntinha assim, tipo, cara, ele não vai te dizer. Ele não vai te dizer, veja bem, eu vou ganhar X no Grêmio, o Atlético de Madrid me ofereceu 3x e lá um time árabe me ofereceu 6x. Então eu estou abrindo mão exatamente desse valor. Ele não vai expor nem quanto ele ganha aqui, muito menos o que ele deixou de ganhar. Ele não vai abrir a contabilidade dele ali numa coletiva de apresentação, né? Então, tinha potencial para ser mais uma respostinha insossa, mais uma respostinha. Veja bem, a gente bota tudo na balança, mas o meu amor pelo Grêmio, né? Só que ele iniciou a resposta de uma forma que já me chamou a atenção. Ele iniciou a resposta, até anotei aqui, abre aspas.
não sou um cara que fica mensurando perdas. Cara, eu achei muito interessante essa resposta dele. Porque a partir dela, aí ele começou a dizer assim: "Ah, vir jogar aqui, tipo, não tem preço, né? Primeiro que não tem preço. Ele começou a falar dos filhos dele que moram em Porto Alegre, né? Que ele é separado dessa mãe dos filhos, então, pelo que eu entendi, ela mora em Porto Alegre com os filhos. Eu vou retribuir ao Grêmio tudo que ele me deu, de certa forma, agora que eu volto, né? Mais maduro, mais experiente. Então, é uma coisa que para mim traz muita felicidade, satisfação. Então, eu consigo visualizar tudo que eu ganho com esse retorno ao Grêmio. Cara, eu achei sensacional. Isso é um desenho, para quem não entendeu o famoso clichê do olhar o copo meio cheio, né? Tem gente que diz que tá meio cheio, tem gente que diz que tá meio vazio. Isso é olhar o copo meio cheio, cara, de uma forma assim desenhada, desenhada. O cara falou assim, cara, eu não sou de mensurar perdas. Ele olhou para as coisas positivas desse retorno dele, que foram as coisas que motivaram ele a voltar, né? E aí tem a ver com família, tem a ver com família, tem a ver com família, tem a ver com o amor ao clube, né? Ele disse até em outro momento da entrevista que no Brasil ele só vestiu essa camisa e só vai vestir essa camisa. Então foi muito legal essa resposta e mostra, cara, que uma questão mental do Douglas Costa, até a entrevista como um todo, né, mostra que ele é articulado, que ele é um cara, né, que é inteligente, assim, para ser bem objetivo. Mas essa questão mental dele eu achei muito interessante, porque a gente sabe que o mental, né, a questão mental, ela afeta muito no futebol. Eu até fiz uma live, tá aqui no meu YouTube também, em algum lugar, com o Maurício. Cara, me deu um branco agora o nome dele. Enfim, que é psicólogo do esporte, a gente falou bastante sobre isso. Tem jogador, cara, que tem potencial às vezes e não consegue evoluir e aqui, ó, problemas pessoais, ou depressão, ou não sei o quê, ou às vezes insegurança. Confiança no futebol é fundamental, né? Então, assim, é verdade que as lesões atrapalharam muito a carreira do Douglas em alguns momentos, mas pelo visto aqui nunca atrapalhou. Aqui ele parece ser um cara muito forte, cara. E isso é fundamental, isso é meio caminho andado pro cara conseguir desenvolver um bom futebol, pro cara ir bem, né, nessa passagem agora pelo Grêmio. Porque foi uma resposta, essa primeira frase, não sou um cara que fica mensurando perdas. Cara, eu achei assim, fora que daí, claro, né, daí a questão da grana, de fato, em que ele tá abrindo mão, é muito relativo também, né? Pra quem tem toda a grana que ele já tem, né? Pra nós, por exemplo, réis mortais, cara, ele tá abrindo mão, vamos supor aí, de 2 milhões por mês que ele ganharia acho que até mais, cara, tá? Mas vamos bater por baixo aqui. Só no Atlético de Madrid, que nem era a maior proposta financeira, ele tá abrindo mão de 2 milhões de reais por mês pra jogar no Grêmio. Cara, pensa pra gente. O cara tá abrindo mão de 2 milhões por mês. Esse cara é louco. Esse cara é louco, tá? Agora pensa, uma pessoa que ganha 7 mil reais por mês. Daí já é um salário que já desce para uma realidade classe média, né? Esse cara faz um trabalho insuportável, que ele não gosta, que ele não tolera, não dá mais, não tem prazer nenhum. O cara mora no Afeganistão nesse trabalho. E o cara é de Porto Alegre, tem os filhos dele morando em Porto Alegre. E daqui a pouco oferecem para ele um trabalho que ele vai ganhar 6 mil reais em Porto Alegre e um trabalho que ele vai gostar muito mais de fazer, né? É uma atividade que tem mais a ver com ele. Esse cara sai do Afeganistão ganhando 7 e vem ganhar 6 aqui em Porto Alegre. Aí, para quem é classe média e olha para esse cenário, fala, é óbvio, é lógico. Mas para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha um salário mínimo de 1.000 reais, que vai abrir mão de ganhar 1.000 reais por mês, esse cara é louco. Claro que eu estou forçando uma barra aqui, mas é só para entender que também essa questão da grana é muito relativa, né? Eu sei que o jogador de futebol se aposenta aos 40, né? Tem que fazer dinheiro agora, é agora a hora. Mas também é muito relativo, porque o feijão custa o mesmo preço para todo mundo. Para quem ganha o que o Douglas Costa ganha e para quem ganha o salário mínimo. Então chega um ponto de ter um ganho tão grande, cara, que
bizarramente 1 milhão a mais, 1 milhão a menos por mês faz pouquíssima diferença na prática. Com tudo que ele já acumulou, né, com tudo que ele já ganhou, ele ficou 12 anos só na Europa. 5 no Shakhtar, que já devia ser um bom salário, e mais 6, 7 anos entre Bayern de Munique e Juventus, que daí sim deviam ser salários assim que a gente não consegue nem sonhar com isso, né? Então, cara, né? O cara que vai ganhar aproximadamente 1 milhão no Grêmio por mês. Ah, poderia estar ganhando 3, 4 lá fora? Poderia, mas cara, já vai ganhar 1 milhão por mês. Tá bom, né? Já tendo tudo que ele tem construído. Então, assim, é um cara que óbvio que deve valorizar o dinheiro, deve batalhar por ele. O cara que era humilde na infância, morava em Sapucaia, pegava trem, 2 ônibus e fazia um esforço gigantesco para ir até o Olímpico treinar. Ele sabe de tudo como é difícil a vida e tal. Mas é um cara que mesmo com esse histórico sabe que dinheiro não é tudo, né? É um cara que já conseguiu um patamar que para ele tá excelente, não tem aquela ganância de não, eu preciso mais, é mais 2 milhões, mais 3 milhões, não. Para ele alguns valores, nessa altura da vida, algumas questões já falam mais alto e as perdas e os ganhos não são só financeiros na vida, né? Foi interessante ver que para ele isso é muito claro e que essas perdas ele não fica mensurando porque ele está de olho nos ganhos, ele está olhando pro lado do copo que está meio cheio, né? Eu achei isso, parece singelo, simplório, né? Uma rápida frase ali dele, mas eu achei bem significativa e talvez isso diga um pouco a respeito da força mental desse cara, né? Que não é qualquer um que é o homem de confiança do Guardiola, que o Guardiola ligou para ele e chamou ele, convocou ele, depois deu declaração dizendo que ele era o principal cara do time, né, numa certa temporada lá. Não é qualquer cara que depois vai para uma Juventus também, tem momentos de grandes performances. Isso aí, o talento ajuda muito, mas inegavelmente tem que ter aqui. E eu acho que essa coletiva dele mostrou mais um pouquinho dessa força mental, dessa inteligência do Douglas Costa. Era mais ou menos isso. Comenta aí se concorda, discorda, se não tem nada para dizer. Diz aí. Acho que Anderson Pico já cansou um pouco, né? Coloca aí, se não tem nenhuma opinião sobre isso que eu falei, coloca aí nos comentários Balói. Só escreve assim, Balói. Baloy. Lembra? Nosso zagueiro panamenho. Só para confundir quem não vai assistir o vídeo até o final. Feito? Valeu, abraço.